Boa noite! Meu nome é Daniele Bonfim, eu sou economista, educadora financeira e gestora de patrimônio. Hoje, a nossa live é com a advogada, especialista em direito de família e sucessões Brasil. Nascimento. E o tema da nossa live é sucessão patrimonial, o que toda mulher precisa saber. Boa noite, doutora! Tudo bem, Dani? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Ai, Bom, arrasou. antes de começarmos, se der problema na live aqui é por causa da internet, tá? Mas vamos ver se dá certo. Não, já deu, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, pessoal? Quem tá entrando, quem vai entrar? Deixa eu te falar. Se apresenta, por favor. Fala um pouquinho da sua trajetória, desse amor pelo direito, da leitura, se é difícil entrar na OAB, como é que é? Bom, vamos lá. Sou advogada há 11 anos. Trabalho com direito de família e sucessões, mas nem sempre foi direito de família e sucessões. Já trabalhei com direito do trabalho, com criminal, até que você vai chegando num ponto da carreira que você tem que nichar e escolher um produto. E dentre os produtos que eu mais gostava, eu escolhi o direito de família e sucessões. Nos últimos 3 anos, trabalhando mais com o direito sucessório, tentando me especializar mais no direito de, no caso, o inventário, né? Porque por mais que eu faça inventário há 11 anos, é muito mais complexo do que o que a gente imagina que seja. Tem advogados que pensam que é só um copia e cola lá do Google, mas não funciona dessa forma. Para você trabalhar com patrimônio de outras pessoas, você tem que saber bastante, né, Dani? Você Sim, entende bem disso. sim. E é por isso que eu te chamei aqui, pra gente trocar figurinha e pra gente ajudar o máximo de pessoas possível, né? Então já vou pedir para vocês compartilharem essa live, porque todo mundo vai morrer. Vai, é a única certeza que a gente tem. Infelizmente. Sim, Eu não gostaria. né? E é uma troca legal, porque o seu trabalho evita que, vamos pôr assim, o meu às vezes seja necessário. Por quê? Porque quando a pessoa, né, que tem um patrimônio, ela faz um planejamento sucessório, seja comigo, seja com você, ou com as duas juntas, que é o ideal, é o melhor dos Sim, mundos, porque ela entende de lei e eu entendo de número. exatamente. A gente pega a expertise das duas, né? E aí a gente evita que esse patrimônio seja delapidado. Meu pai tinha uma frase que era assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. E isso quando consegue dividir, né? Então eu entro também nessa parte, mas como que a gente pode. Como que a sucessão patrimonial pode impactar o planejamento financeiro das mulheres? Então, Daniela, é uma pena que isso que você falou não faz muita parte da realidade das pessoas, né? Eu não sei se acontece com você, mas no escritório, infelizmente, as pessoas elas acabam me procurando no meio do caos mesmo, quando ali no período do inventário. Elas não pensam muito no planejamento sucessório. O que que acontece quando a gente fala sobre planejamento sucessório em relação às mulheres? A mulher, normalmente, ela esse quadro ele tem mudado, mas nós sabemos que ela foi mais o quê? Educada para cuidar dos filhos, para cuidar da família e não para cuidar de patrimônio, não é isso? Não. Historicamente falando, essa é a realidade. E o que que acontece em alguns cenários, né? Que ainda acontece muito, por mais absurdo que seja, por mais que algumas pessoas que estejam assistindo a live falem, isso não acontece comigo, mas nós sabemos que tem a realidade, que não é a realidade de muitas. E o que que a gente percebe? Nós percebemos que muitas pessoas, pelo menos observando as clientes que chegam no escritório, aquilo ali não é algo familiar para ela, lidar com as questões patrimoniais.
Então, muitas vezes estão ali numa relação de união estável, que é o que mais acontece, de estar numa relação de união estável, não tomar os cuidados necessários, às vezes por medo, de brigar, porque hoje ainda tem aquela resistência de falar em regime de bens, em falar de pacto antinupcial, de falar várias coisas. Então, assim, elas acabam não se protegendo numa relação de união estável. Às vezes o patrimônio fica somente no nome do cônjuge, às vezes elas não têm ali acesso a uma conta conjunta com o cônjuge, e esse cônjuge vem a falecer, o que acontece? Dá um trabalho, às vezes, se esse cônjuge tinha ali uma prole de uma outra família, vai ter que entrar com uma ação de união estável, porque nem sempre os outros filhos, eles reconhecem aquela união, e isso dificulta muito o trabalho da mulher. E, nossa, já teve vários casos de senhoras, assim, que ficaram 30 anos numa relação de união estável, não tomou nenhum cuidado para proteger, às vezes por medo mesmo do marido, e depois o companheiro faleceu, cuidou do companheiro, se dedicou ali, às vezes a pessoa doente, se dedicou, e chega na hora do falecimento, não tem ali um respaldo financeiro, às vezes tem que litigar na justiça. Então, se essas pessoas tivessem consciência que se fizesse um planejamento sucessório, primeiro, antes do planejamento sucessório, elas teriam que ter conhecimento ali do regime de bens. Porque você pode fazer um contrato, mesmo que seja uma união estável, você pode fazer ali um contrato de convivência para dar uma garantia, tomar alguns cuidados, por exemplo, uma conta conjunta, um seguro que coloque ali ela como dependente, talvez um testamento, ou então que as escrituras dos imóveis que sejam adquiridos estejam no nome de ambos. Então, assim, quando se trata do planejamento sucessório, o que poderia ser feito também? Doação para esta cônjuge, testamento, né? Beneficiando ela no testamento. Então, todos esses cuidados são importantes, mas, infelizmente, as pessoas elas não têm conhecimento e acabam, como eu disse no início, procurando um advogado só quando acontece uma coisa ruim, quando já não tem muito o que fazer, e aí tem que ir para uma demanda judicial. Sim. Falo, né? Mas é isso mesmo. Eu falo, né, Dani? Me procuram quando a água tá batendo no pescoço. Eu tô Exatamente. Aqui, ó. Mas, gente, a água tá batendo na bunda, vamos arrumar, vamos ajustar, vamos. Porque quando eu faço o planejamento financeiro, eu coloco para essa pessoa um seguro de vida pensando na sucessão patrimonial. Sim. Pensando nessas crianças que a gente não sabe quando vai morrer, só sabe que vai. Pode morrer amanhã, semana que vem, daqui 100 anos. Mas vai morrer. Então, quem que vai estar? Quem que vai herdar os seus bens? O que você tem? Pode ser pai, mãe, filho, cônjuge, irmãos, né? Sim, com certeza. E aí, qual que é a minha preocupação enquanto economista? Que essa família tenha dinheiro para pagar o ITCMD. E na maioria das vezes não tem, né? Na maioria das vezes não tem. Aí então, precisa, dependendo do caso, fazer um parcelamento do ITCMD, ou então eles vão postergando o inventário. Aí gera multa, né? Porque tem prazo para abrir o inventário. Com certeza, aqui em São Paulo, 60 dias. Gente, e em São Paulo, a gente ainda conta que tem uma alíquota ali que ainda é, digamos, confortável, por mais que as pessoas achem um absurdo, porque as pessoas elas pensam assim, ai, eu recebi a herança, ainda vou ter que pagar o ITCMD. Só que nós vivemos, Dani, num país de herdeiros, né? Porque o Brasil é um dos países que tem a alíquota mais barata em relação aos outros países. Sim. Porque tem alguns países que eles entendem o quê? Que a pessoa ela não tem que enriquecer com o patrimônio de um pai, de um parente, o que não acontece aqui no Brasil. Então, a pessoa faleceu, já é meu por direito, não quer pagar os honorários do advogado, não quer pagar o ITCMD porque acha que é um absurdo. E ali vai acontecendo o que você falou no início, né? Do patrimônio sendo dilapidado, às vezes tributos que não são pagos porque a família não tem condições. Sim. Aí, às vezes, precisa vender o imóvel para pagar tributo, aí vende o preço de banana. Não... Então, assim, a realidade perfeita o que seria? Que as pessoas se conscientizassem, né? Sim. E já fizessem ali, por favor, o planejamento sucessório.
Fazendo aí o seguro de vida que você entende bem, fazendo, Chama nós. né? Fazendo uma doação em vida, porque você pode fazer uma doação em vida tomando alguns cuidados, por exemplo, do usufruto, né? Sim. Por Então, assim, favor. tem usufruto, tem a cláusula de reversão, que algumas pessoas não conhecem. Então, por exemplo, eu faço uma doação, mas aquela pessoa falece, o patrimônio ele pode voltar para o doador. Tem várias coisas que você pode fazer para proteger o seu patrimônio. Em alguns casos, a holding familiar, o próprio VGBL, que você também entende bastante. Entendo e não recomendo. Prefiro seguro de Não, vida. E investimento em dólar, sabe por quê? Porque, por exemplo, quando a pessoa pega para investir em dólar, fazendo uma diversificação, se protegendo da inflação do Brasil e tudo mais, se mandar para os Estados Unidos, é como você falou, a taxa lá nos Estados Unidos pode chegar a 40%. exatamente. Então, já pensou? Depende do E se você não... patrimônio. Sim. Então, eu prefiro fazer um planejamento para o meu cliente e colocar o dólar dele num paraíso fiscal, que vai estar seguro, tanto de imposto de renda como de imposto sobre herança. É como se fosse um seguro de vida que você faz, só que fora, entendeu? Paraíso Porque vai... fiscal eu não entendo, viu, Dani? Não, mas eu entendo. Depois você me dá uma aula. Sim, porque, por exemplo, se hoje no Brasil o pai, vamos colocar assim, ele não pode deserdar um filho. Ele não pode deixar tudo só para um filho, pode? Em alguns casos muito graves. A lei prevê alguns casos de deserdação, mas como funciona a deserdação? A deserdação ela tem que ser feita através de testamento e depois que aquela pessoa falece, os herdeiros têm que entrar com uma ação para poder confirmar ali aquela deserdação. Não é algo automático. Uma vez um amigo meu, ele ficou todo feliz, ele entrou em contato comigo e falou assim, ai, recebi uma grana para fazer um testamento. Eu falei, sério? Aí ele foi contando, ele falou assim, ela queria deserdar a filha. Eu falei assim, mas você sabe que não é assim que funciona, né? Você pode fazer o testamento, colocar lá a cláusula de deserdação. No entanto, os herdeiros, depois eles têm que ir lá garantir que realmente ocorra essa deserdação. Eles têm um prazo para isso. Aí ele ficou assim, porque ele não sabia disso. Ou seja, não basta somente deixar constando no testamento. Depois tem que ter um processo judicial, enfim. E em relação a beneficiar, eu acho que você falou isso, beneficiar um filho mais do que outro, você pode, né? Desde que seja ali observado a legítima. Porque você tem 50% do seu patrimônio que você pode destinar para quem você quiser e 50% que são destinados para os seus herdeiros necessários. Então, se eu preservo a legítima, que são dos herdeiros necessários, os outros 50% eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser dar para o tio da esquina, deixar para uma instituição, eu posso. Mas eu tenho que preservar sempre ali os direitos dos herdeiros necessários. No entanto, dentro desses 50%, eu posso privilegiar, por exemplo, um filho a mais do que o outro. Sim, mas, por exemplo, dentro desses 50% que alguns filhos foram privilegiados, beleza? Não mexe ou aqui nesses 50% que vai ter que dividir tudo igual? Aqui entra como antecipação de herança? Então, o da legítima você não pode mexer. Os 50% da legítima você não pode mexer. Mas da parte disponível, você pode. Então, se eu tenho 2 filhos, certo? Eu tenho 50%, digamos que eu não tenho cônjuge, só tenho descendência. Então, 50% seria dividir para os 2 e os outros 50% eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso deixar mais 50% para um. Um pode ficar com 75% e o outro 25%. Isso pode ser feito. Mas eu tenho que colocar que está dispensado da colação, porque saiu da parte disponível. Então, tem que observar qual era o patrimônio que a pessoa tinha na hora de fazer aquele testamento, na hora de fazer a doação. Uhum. São coisas que tem que tomar cuidado. Muito bom saber. Tá vendo aí, galera? Já deixou o seu coraçãozinho, o seu like? Já se inscreveu? Já tá seguindo a gente? Por favor. Por que eu te falei isso? Porque no Brasil tem essa regra. Quando você faz um investimento em dólar num paraíso, você deixa para quem você quiser. Se você quiser deixar para o seu tio de terceiro grau,
que não tem nada a ver com a sua legítima ali, você pode. O dinheiro é seu, entendeu? E quer saber a minha opinião, Dani? Eu acho que seria o certo. Sim. Porque eu trabalhei a vida inteira. Eu acho que eu poderia destinar para quem eu quisesse os frutos daquele patrimônio que eu construí. Você concorda? Não sei. Eu concordo. Por isso que eu divulgo que venha investir em dólar comigo e deixe seu dinheiro para quem você quiser. Tem alguns filhos que nem visitam os pais estão em casa em asilo, né, casa de idosos, nem visita, não estão nem aí para os pais, mas os pais falecem, correm em busca do tesouro, em busca da herança. Então, não são merecedores, mas, no entanto, sim, uma coisa é o que é moral e outra coisa é o que é a lei. Sim. E isso me incomoda muito. Herdeiro que fica arrotando patrimônio como se tivesse trabalhado para ter, como Exatamente. se não viesse de uma dor, porque esse herdeiro só tem alguma coisa, porque o pai ou a mãe morreu, construiu, um vô, né? Se matou de trabalhar e o pessoal fica brigando. Tem algum remédio para briga? Você tem uma fórmula mágica? Ou é tipo, até o juiz resolver pôr um ponto final? Fórmula mágica. Fórmula mágica, não sei, talvez oração. Infelizmente, tem alguns inventários que se arrastam por muitos anos por causa do litígio. Eu falo que você tem dois tipos de inventário, que é o extrajudicial e o judicial. Mas para que haja o extrajudicial, que é o mais rápido, dependendo do caso, você consegue fazer ali se você tiver toda a documentação, e é óbvio que precisa que os herdeiros estejam em consenso, você consegue fazer ali, às vezes, 15 dias, 30 dias, no máximo. Em contrapartida, um inventário judicial, ele pode levar anos. Eu não tenho esses casos, graças a Deus, mas eu conheço inventários que se arrastam aí por 15 anos. Na verdade, eu tenho um que eu me habilitei, era de um outro advogado, mas eu me habilitei o ano passado, eu acabei esquecendo. Ele está desde 2015 tramitando, nós estamos em 2025, há 10 anos. Eles destituíram o advogado que estava e me colocaram no ano passado. Mas, assim, temos 6 pessoas que estão em consenso e temos uma única pessoa que está lá, não aceita. Ela tem os motivos dela, inclusive é ela, que é a minha cliente. Você é a advogada da eu discordante. sou a advogada da que está brigando, mas ela tem os motivos dela. O que aconteceu? Não, eu vou preservar os nomes, é óbvio. Claro. Mas quando o pai faleceu, ele doou para os filhos alguns bens, e só que ele não tirava do patrimônio dele, não tirava tipo, tava o nome não estava o nome dele na matrícula e ele ia lá e transferia para o filho. Ele já comprava aquele bem diretamente no nome do filho, que é uma coisa muito difícil de ser provada. Dá para provar, mas é mais difícil. Uhum. E outra, já se passaram muitos anos. E essa filha, ele prometeu para ela um imóvel. Tanto que todo mundo está ciente que ele tinha doado em vida, né, entre aspas, porque o que não está no papel, não está no mundo jurídico. Então, ele tinha feito essa doação para ela e todo mundo sabia, inclusive a mãe. Só que quando ele faleceu, ninguém respeitou a vontade dele. Então, todos os outros foram privilegiados. Ela foi a única que ficou de fora. Então, hoje ela está brigando por causa disso, para tentar provar que houve essa antecipação de herança. E no caso, se eles estivessem agindo de boa fé, eles teriam que colacionar no inventário essa antecipação de herança, esses bens que já foram antecipados. Mas ninguém reconhece. Eu não ganhei nada, eu não recebi nada, ela está blefando. Então, e não tem cláusula de usufruto nesses imóveis que foram doados? Não, porque não saiu do patrimônio dele. Lembra que eu falei? Já foi comprado direto no nome dos filhos. Então, mas mesmo assim, ele podia ter colocado uma cláusula de usufruto. Não foi colocado. Não houve nenhuma preservação. Caramba. É complicado. Então, assim, são esses tipos de inventário que chegam quando são litigiosos. E às vezes as pessoas, não é o caso desse inventário, mas às vezes você vê que tem pessoas que estão brigando por poucas coisas, e você vê também que tem muitas vezes emoções envolvidas, que não é somente a parte financeira. Esses dias eu ouvi, e foi algo que fez muito sentido para mim.
Às vezes a pessoa está brigando porque aquela briga é a única forma de preservar a memória daquela pessoa que se foi. É a única coisa que... olha que interessante. É a única forma de manter ali... Por mais que eles estejam brigando, mas é a única forma de preservar o laço entre eles. Eu fiquei olhando assim e falei, gente, mas às vezes faz sentido no campo psicológico. Vamos no campo das emoções. Para o inventário precisa de uma economista, de uma advogada, de uma terapeuta. Exatamente, uma psicóloga. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Você consegue ver aí, Dani? Consigo, peraí. Tem uma galera entrando aqui, batendo palma, dando risada. Ó, isso aumentaria o amor dos filhos. Ai, meu Deus. Socorro. Olha, bastante gente online. Obrigada, pessoal. Eu tenho perguntas. Calma. Calma que eu tenho perguntas. Calma que eu me preparada. Então, existe... Gente, o celular da Dani está deitado, por isso que eu não estou conseguindo ver as mensagens, por isso que eu não estou conseguindo ler. Depois ela joga o conteúdo no YouTube, então como para mim fica mais difícil aqui de ler as perguntas, eu peço desculpa. Existem formas legais de reduzir ou até mesmo evitar o imposto sobre herança? Formas legais? Sim. No caso, seria fazer o planejamento, né? Fazer o planejamento sucessório. E é uma forma... gente, é isso. Contratar a gente, né, Dani? Seria uma forma de... Por exemplo, a doação, quando você faz a doação, você recolhe o imposto ali, mas você não recolhe. Com certeza vai ficar bem mais em conta do que se você deixar para fazer o inventário. Sim. O testamento, tem pessoas que pensam assim, eu tenho que ter um patrimônio vultuoso para poder fazer um testamento. Gente, não é necessário. Não é necessário. E antigamente, as pessoas pensavam assim, quem tem 1 milhão tem muito dinheiro. E hoje, qualquer casinha aí é R$1 milhão. Qualquer coisa que você adquire está nesse patamar. Então, dá para fazer aí as formas de proteções que nós estávamos nos referindo para poder tentar minimizar aí o ITCMD. Porque depois que falece, depois que vem o inventário, ali tem... E outra, nós temos uma proposta aqui em São Paulo, que provavelmente não sei quando que vai aumentar, mas nós vamos ter aí um imposto progressivo, que pode ir até 8%. É que muda de estado para estado, né? Então, se você não é de São Paulo, seu ITCMD pode ser mais salgado. Exato. Mas ainda assim... Acho que Minas, salvo engano, são 5%. Aqui nós estamos com a alíquota de 4%. Mas ele vai mudar. Então, vai ser um tributo progressivo de 2%, salvo engano, de 2% até 8%, dependendo não lembro se é de 2% nesse momento, porque eu estava lendo de outros países. E antes da Aí live, mistura. Oi? Aí misturou os números. Eu estava lendo, porque, por exemplo, na Bélgica pode chegar até 80%. Então, eu fiquei tão passada com as alíquotas que eu estava olhando. Eu sei que nos Estados Unidos parece que até 40%, dependendo do patrimônio. Se é um patrimônio acima de 13 milhões, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Não é tudo isso, não. Não é tipo 60 mil já começa a subir já. 60 mil dólares. Por isso que eu gosto de paraíso fiscal, entendeu? Porque não tem isso. Não tem imposto sobre herança. O dinheiro é seu. Você deixa para quem você quiser. É como seguro de vida. Não passa por inventário. Você não tem que discutir isso. Mas quase ninguém sabe desse patrimônio fiscal. Não. Porque, olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu estou ouvindo isso. Você tinha me dito aquele dia, mas eu estou ouvindo. Eu ouvi e fiquei sabendo através de você. Porque eu também não busco essas informações. Mas deveria ser muito mais divulgado. É porque o brasileiro tem a cultura de achar que paraíso fiscal é onde você coloca um dinheiro que você não poderia ter. Sim, exatamente. Por causa dos escândalos. Nós já pensamos logo no colarinho branco. Entendeu? Só que, na verdade, não. É uma ferramenta de planejamento financeiro e sucessório. Você se protege da inflação brasileira, porque você está investindo numa moeda forte. Você protege do Brasil como um todo, do risco que é morar aqui. E você ainda tem a liberdade
de deixar esse dinheiro para quem você quiser. Eu acho que nós temos que fazer uma live para você deixar bem claro esse assunto, porque eu acho muito interessante, sabia? Não, mas é. E eu fico muito triste quando eu tô passeando em qualquer lugar e eu vejo um imóvel que nitidamente você vê que é inventário. Tá abandonado, cai nos pedaços. E você fala, olha, meu pai fala, isso aqui é inventário, inventário. Tô E brigando. também tem a questão dos imóveis irregular, né? Porque quando você vai fazer inventário, tem pessoas que colocam imóveis irregular no inventário. Assim, quando eu vou orientar um cliente, eu falo assim, tem lead? Porque se tiver lead, você coloca aquele imóvel irregular para garantir ali aquela posse. Mas se não tiver lead, o ideal seria regularizar o imóvel direto no nome dos herdeiros, fazer um uso capião, alguma coisa, ou uma adjudicação compulsória. Só Sim. que tem advogados que desconhecem e vão fazendo. Primeiro faz o inventário, aí depois faz o uso capião. O uso capião não é barato. Na verdade, nenhuma ação que versa sobre imóvel é barato. Mas você tem que ganhar dinheiro também, ué. Pega umas buchas dessa e vai trabalhar de graça. Sim, com certeza. E a gente tem a tabela para Ah, poder. tem que Mas cobrar assim, da se cabeça. tomasse os cuidados da... de fazer o planejamento sucessório, não teria esses problemas. Ah, sim, ia sair mais barato para todo mundo. Com certeza. Você ia continuar ganhando, porém ia ter menos dor de cabeça. Não ia ficar ali cozinhando com o processo, né? Sim, exatamente. O, Seria uma coisa muito mais rápida e preventiva. sim, o cliente ia gastar menos e os herdeiros também. E evitar ali as brigas. Porque quando se trata de O amor dinheiro, meu acaba Deus do rápido. céu. Exatamente. O amor acaba muito rápido. É impressionante. Isso tanto no inventário como numa partilha aí de um divórcio. Falou de valor econômico, é impressionante. Sim, Por isso que eu falo, né? Você conhece os irmãos no quando o pai ou a inventário. mãe falece e você conhece a esposa No ou o divórcio. esposo quando você se divorcia. Infelizmente é assim. Peraí que tem mensagem aqui para tudo. Ah, tá. A gente sabe que tá virada. É porque no YouTube fica muito melhor, confia. É, né? A Eu, melhor eu, alternativa. Pode eu tô falar. perdida aqui, sinceramente, com ele Não, virado. mas eu vou ler pra tu, fique em paz. A melhor alternativa hoje seria o paraíso fiscal, no caso de quem quer deixar a herança para uma única pessoa? Sim. Ou seguro de vida. Das duas formas, fala comigo. Entendeu? Porque o seguro de vida também não passa por inventário. Sim, Por que eu falei pra você da Previdência? Porque a Previdência vai mudar a lei. Já tá ali mexendo os pauzinhos, entendeu? uhum. Então, se a Previdência foi inventariada, acabou. Então, tem a questão do seguro de vida, tirando um pouquinho do. Tem a questão também da conta conjunta. Tem pessoas que acabam utilizando, né, a conta conjunta como uma forma de planejamento, porque a conta conjunta, se a pessoa falece, presume-se que 50% é daquela pessoa ali que ficou viva. Sim. Mesmo que ela não tenha contribuído com nenhum real, a presunção é de que 50% seja dela. Então, é também uma forma de planejamento sucessório. Mas é um risco, né? Sim, com certeza, é um risco. Imagina, seu pai abre uma conta conjunta com você. Aí, para facilitar, para você ter lá os acessos do banco, que você ia demorar um tempo a mais. E aí, seu pai morre, está todo o seu suor do seu trabalho lá, seu irmão chega e fala: quero. Até se provar que aquele dinheiro, entendeu? Sim. Aí Mas aí o bloqueia seu ideal sustento. seria ter duas contas. Uma só com o pai e outra só sua. Entendeu? É complicado, galera. Então, amiguinha que perguntou, para deixar o seu dinheiro para quem você quer, seguro de vida e investimento em dólar. Chama a mina do ouro que eu te ajudo a fazer isso aí. É legal, tá? É dentro da lei, fique em paz. Qual foi a São regras. pergunta? Para a pessoa conseguir deixar o patrimônio dela para uma pessoa, sem dor Ah, de tá. Entendi. cabeça. Entendi. Porque para um pai que tem, sei lá, 3 filhos, para ele escolher um filho para deixar, ele tem que respeitar a legítima, não é isso? Isso, Para exatamente. ele deserdar, tem que ter todo um processo. Sim. Então, sem
dor de cabeça, sem conseguir desfazer a vontade da pessoa, dólar e A seguro de fórmula vida. mágica aí que a Dani trouxe. Ai, tem que vir no podcast pra gente falar sobre isso. Vamos. Só você marcar Gente, que eu vou. antes de continuar, já salva aí o arroba do De Salto Pod, que é um podcast que nós entrevistamos várias. Tem vários assuntos assim que eu acho que todo mundo deveria assistir, porque toda semana a gente traz um conteúdo diferente. Então a gente fala sobre direito, a gente fala sobre ansiedade, a gente vai falar sobre o seguro de vida, com a Dani, que ela vai estar logo no podcast. Vamos falar sobre hold. Também tem a hold familiar, que eu acho que eu não falei, que é uma forma de proteção. É que no Brasil não é tão diversificado, né? Também é uma resistência que eu percebo. Ela é, entre aspas, cara, mas eu acho que vale o investimento. Se não souber fazer, se não pegar um profissional que domine sobre hold, é complicado. Você vai ter mais prejuízo do que acerto, com certeza. Porque, só para dar uma pincelada, galera, sobre holding. CPF morre, CNPJ não. Então, a pessoa herda cotas da empresa. E nessa empresa tá o patrimônio inteiro. Então, por que a holding é uma opção? Porque você consegue pagar menos imposto. Não é que vai resolver os conflitos, porque sempre tem um encrenqueiro. Ou com razão ou sem razão. Mas sempre tem. Né? E vem cá. No que diz respeito ao planejamento sucessório, quais os principais erros que as mulheres cometem ao lidar com herança? Eu acho que voltando àquilo que nós falamos no início, não participar das decisões patrimoniais. Não participar das decisões patrimoniais, não fazer um pacto antinupcial. Eu só estou tentando voltar à pergunta, tá? Não colocar o casamento no papel, né? Exatamente. Ficar ali refém daquele relacionamento, ficar com medo. Eu acho que assim, se você casa com uma pessoa, primeiro que para você escolher um regime de separação convencional, porque nós temos o regime da separação total e o regime da separação convencional. Primeiro que para você escolher um regime da separação convencional de bens, eu acho que isso tem que estar tudo bem alinhado entre as partes. Porque se você se relaciona com uma pessoa, começa a namorar, e a pessoa fala assim, eu quero casar só que com separação. Você concorda comigo que já tem alguma coisa estranha ali? Depende. Porque eu casaria com separação total de bens tranquilo. Mas lembra que eu acabei de falar? Tem que ser algo que esteja alinhado entre as partes. Você entendeu? Combinado não sai. Tem que ser alinhado, tem que ser assim, olha, eu não quero comunicar o meu patrimônio ao seu, então ele não faz sentido. Eu acho que tem que ser alinhado. Agora, quando a pessoa não entende, eu acho que é estranho. Quando a outra parte não entende, se você não casar dessa forma, eu não caso. Por isso que eu acho que tem que ser bem alinhado. É uma forma de proteção, com certeza, mas as partes têm que conversarem sobre isso, têm que discutir sobre isso e deixar bem ajustado, porque qual motivo. Porque senão depois, o que vai acontecer? Vai me procurar para fazer o divórcio. É fogo. Mas é. O que eu fico um pouco assim é, por exemplo, o cara vai cozinhando a mulher e aí não casa, não tem papel de nada, aí morre e aí como é que fica? O que tem no nome dela, das crianças? E agora eu não sei se é verdade, mas eu tinha visto por cima que a mulher, ela saiu, tipo assim, foi uma decisão, não sei se é lei, que a mulher foi jogada assim para quarta como herdeira, né? Não como meeira, mas como herdeira lá para depois dos pais. Isso aí ainda está. Você está falando do Código Civil, do novo Código Civil que vai entrar em vigor. Então, estava em discussão da mulher não ser herdeira, porque o que acontece?
Hoje, quando você casa no regime da separação convencional de bens, tem muitas pessoas que não sabem disso. Então, elas casam no regime da separação convencional de bens e pensam que o patrimônio está todo protegido. No divórcio, ok. Mas a lei não é a mesma no divórcio e na morte. Né? Na sucessão é diferente. Então, na sucessão, quando você casou pelo regime da separação convencional de bens, o cônjuge é herdeiro. Então, às vezes, a pessoa casa, você acabou de falar, eu casaria no regime da separação convencional de bens. Total. Sim. Tá. Tá, é ok. Meu, mas é foi meu, convencionado entre vocês. Porque não é uma separação obrigatória, mas é uma separação total convencionada entre as partes. Só que se você falece, hoje, o seu marido herda. Você sabia? Sabia. Só que sabia. Mas aí tudo bem. Que muita gente não sabe. Meu problema é no divórcio. Não, se eu tiver que separar... Você sabia que muita gente não sabe, inclusive advogados? Acredito, porque tem gente da minha área fazendo caca. Então, muita gente desconhece essa informação. Por quê? Porque antes não herdava. Antes do Código de 2002, não herdava. Então, eles acabam fazendo essa confusão e pensam, para de proteger, vou fazer ali uma separação convencional de bens. Então, morreu, está protegido. Mas não é bem assim. Se for na morte, se houver uma sucessão, o cônjuge vai herdar. E aí, o que acontece com o novo Código Civil que vai entrar em vigor? Não vai mais herdar, o cônjuge não vai herdar. Então, isso cria aí uma polêmica, se é direito ou não, porque tem aquela mulher que passou a vida inteira cuidando do marido e deixa de ser herdeira. Mas é um papo bem polêmico, a gente pode depois falar só sobre essa reforma, porque... que eu acho errado também. Porque, gente... ficou em casa, não me ajudou. Mas você teve comida, não teve? Sua roupa tava lavada, né? A casa tava limpa, né? Organizada, né? As crianças foram pra escola, né? Então. E o que acontece muito, Dani, o que acontece? As pessoas, elas casam, o marido, ele constrói ali um patrimônio, e às vezes a mulher, ela se abdica do trabalho, ela fica ali cuidando dos filhos, e não trabalha, sai do mercado de trabalho, e depois, voltando para o divórcio, se divorcia e o marido tem a pachorra de falar: você não deu R$1, você nunca trabalhou. Mas por que ele conseguiu todo aquele patrimônio? Porque tinha ali alguém na retaguarda cuidando da família, né? E a lei, ela protege. Por isso que casou pelo regime da comunhão parcial de bens, independente se você contribuiu com R$1 ou não, você vai ter direito da mesma forma. Você é meeira, né? Que é diferente de herdeira. Sim. Então, ela vai ser meeira pelo regime do casamento ali, e vai ter direito a 50%. Uma coisa interessante, mudando um pouquinho de assunto, é que tem chegado bastante no escritório, são as pessoas que recebem herança, que estão se separando para que o cônjuge não tenha direito à herança. Porque você sabe que quando, dependendo do regime, se não for o regime, dependendo do regime que a pessoa adota, herança não se comunica. Herança e doação não se comunica. No entanto, se você usar aquele bem, por exemplo, eu recebi uma herança e fui lá, usei aquele patrimônio que eu recebi, comprei um outro bem e não coloquei lá uma cláusula de subrogação, então ele vai se comunicar. E, infelizmente, tem chegado casos no escritório de pessoas que receberam ali uma herança, uma quantia significativa, e para que o outro cônjuge não tenha direito, estão fazendo o quê? Se divorciando. Manda pro paraíso, besta. Não precisa separar, não. Não precisa. Teve um caso muito engraçado, que inclusive de um rapaz jovem. Ele foi no escritório, olha eu fazendo fofoca. Ele foi no escritório e ele queria se divorciar porque ele tinha recebido uma quantia bem relevante dos avós. E eu, analisando o caso, falei assim, mas você pode colocar ali uma cláusula... antes disso, de falar da cláusula de subrogação, ele, não, eu quero me separar. Eu falei assim, mas você já conversou com ela? Ela nem imagina que eu quero me separar. Eu falei, mas vocês estão bem? Nós estamos bem, mas eu quero proteger o meu patrimônio. Aí depois eu falei para ele, você sabia que se você colocar uma cláusula de subrogação, você protege o seu patrimônio? Ele, nossa, doutora, sério? Esse caso aí eu acho que não deu divórcio, não. Ele não voltou mais, mas ele ficou todo feliz com a informação.
Gente, é informação liberta, Com né? certeza. E se as pessoas elas tivessem mais consciência de procurar um profissional no início, eu tenho uma intenção de fazer alguma coisa. Então eu vou pagar uma consulta, mas ninguém quer pagar consulta. Só que é aquele barato que sai muito caro. Se você não É, paga uma consulta para saber quais são os seus direitos, eu estou atendendo uma cliente, ela já me pagou 3 consultas, 3 semanas seguidas ela foi no escritório. E ontem ela saiu, mas ela pulava de alegria. Ai, doutora, obrigada pelas informações. Por quê? Informação liberta, é o que você disse. Então, se ela tem essas informações, ela já sabe qual o caminho que ela deve seguir para a proteção do patrimônio dela. sim, exatamente. Dela, dos filhos. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. É a pergunta que eu tinha visto. E, por exemplo, a pessoa não tem papel nenhum, ela é solteira até hoje. Se ela morrer, o que ela herdou comunica? A pessoa é solteira. É, Ela é solteira, mas ela está em união estável ou não? não tem o papel de união Mas estável. estava em união estável. Ou Mora ela é faz 30 anos só junto. solteira? No papel tá solteira, mas mora 30 anos junto. Ah, tá. Então ela estava ali em união estável. Ela vai ter que fazer prova da união estável, ela vai ter que entrar com A uma pessoa que ação de ficou. reconhecimento. Isso. Vai ter que fazer vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Provado ali a união estável, ela vai ter todos os direitos, como se ela tivesse uma escritura, como se aquela união fosse comprovada antes do falecimento. Então, ela tem todos os direitos de um casamento. Agora, se ela não provar nessa união estável, ela simplesmente fica sem nada. Sim. Não, mas eu falo o que a pessoa herdou. O cônjuge tem direito ou não? Eu não entendi a pergunta, desculpa. A pessoa é herdeira. Tá. Ela é Você está falando do casada, mas não é patrimônio casada. particular. Hã? Você está falando do patrimônio particular daquela pessoa. Ela É. herdou alguma coisa, Isso. depois Ela faleceu. herdou. Isso. Com o cônjuge, que não é cônjuge. Como que chama quando a união é estável? Convivente e união estável. Esse Toda convivente vez aí. que você vai colocar, você coloca convivente e união estável. Porém, você permanece com status de solteiro. Sim. Tá? Você pode até fazer uma escritura porque hoje os cartórios eles permitem que você tenha ali uma escritura como se fosse convivente e união estável, para comprovar a união estável, como se fosse uma certidão de casamento, Gente, sabe? mas porque se vai ter trabalho para ir no cartório, que não casa. Então, eu não entendo qual que é a dificuldade das pessoas em relação ao casamento. Deve ser alguma coisa emocional, psicológica, alguma resistência, Nossa. porque antes os direitos eram diferentes. Mas a partir do momento que foi considerado que os direitos equivalem são os mesmos do casamento, então, sinceramente, eu não sei por que as pessoas não se casam. Tem pessoas que falam assim, tô vivendo muito bem, só juntei os papéis não, juntei As ali escovas de dão. as escovas de dentes e tá tudo bem, assim, a gente não precisa de casar. Então, eu vejo, Dani, não sei se você vê também, mas eu vejo que muitos homens, eles acabam passando de pai para filhos, de geração. Meu pai conviveu com a minha mãe, não casou, e se deram muito bem, funcionou, e para mim vai funcionar também, sabe? Ou alguma coisa emocional, só pode. Pensa limitante com casamento. Porque se você está numa união estável, se você tem uma escritura de união estável e você vai se separar, você sabe que você tem que fazer a dissolução da união estável. Se você tem uma escritura pública, você vai ter que entrar com uma ação de dissolução de união estável para desfazer aquela união estável. Tá. E se você não tem, a outra parte pode entrar. Olha o perigo. Se você não tem uma escritura pública de união estável e fala assim, eu estou morando junto há muito tempo. Mas se a pessoa, e aí você sai daquela relação, constitui uma outra relação. Só que aquela pessoa que você viveu, sei lá, 20 anos, 10 anos, ela entra com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Então, se você adquirir o patrimônio, vai ter que fazer partilha. Até aquela data.
Exatamente. E se ele adquiriu o patrimônio depois, porque tem pessoas que agem de má fé. Tem pessoas que agem de má fé e não coloca realmente qual foi a data da ruptura daquela relação. Então, se a pessoa age de má fé e coloca lá, por exemplo, terminaram em 2022, mas para o juiz ficou provado que... Porque o juiz ele trabalha com provas. Sim. E digamos que deu ali algumas provas que a ruptura foi em 2023, porque infelizmente a gente também tem o problema das testemunhas. Eu tenho um processo de união estável, reconhecimento de união estável pós-morte, e uma das testemunhas já tinha sido ouvida, a autora, porque ela entrou com o processo para fazer o reconhecimento, e como o advogado instruiu as testemunhas, eu acho que uma foi muito mal instruída, porque a autora falou que tinha, por exemplo, tinha começado o relacionamento em 2023, mas ela estava namorando desde 2019. Na hora de ouvir a testemunha falou assim: não, eles estão em união estável desde 2019, totalmente diferente do que a própria autora falou. E confirmou ali, mesmo o juiz falando, ela confirmou, sustentou ali que ela estava em união estável desde 2019. Então, assim, nós sabemos que as provas elas têm que ser robustas, mas tem algumas provas que acabam induzindo o judiciário a erro. Né? Então, por exemplo, terminaram em 2023, houve a ruptura em 2023, mas comprou um apartamento em 2024 e ela consegue provar aquela relação até 2024, o que vai acontecer com aquele bem? Vai se comunicar. Então, tem vários cuidados que tem que ser tomados. Mas eu acho que a gente fugiu bastante um pouco do tema. Não, mas sabe que eu tô aqui para te perguntar para não esquecer. E quando é a mulher que tem o patrimônio, traz o cara para morar na casa dela, ele come, bebe, dorme, não lava uma louça, aí ela chuta ele e ele leva uma pensão dela. Como se proteger disso? Pensão não é uma coisa tão comum. Para você conseguir a pensão, tanto para o homem como para a mulher, você tem que comprovar ali a necessidade daquela pensão. Se a mulher tem um patrimônio razoável, uma condição financeira boa, e o homem só é um aproveitador, ela está ali só sustentando, pode correr esse risco, sim, de ter que pagar uma pensão. Dá vontade de falar bobagem, mas para aquele aproveitador. Corre o risco, sim. Caramba, e então, acontece, meninas, escolham direitinho, né? Às vezes é melhor ficar sozinha. Principalmente quando, às vezes, a pessoa já tem uma idade mais elevada, está carente. Infelizmente, temos ali alguns, né, no mercado, alguns golpistas de plantão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa dependência emocional. Às vezes, as pessoas estão tão carentes que qualquer coisa que oferece, elas acabam aceitando e depois é só um golpe, né? O golpe do baú. Fogo. Não levem para casa, então, pessoal. Deixa eles na rua, tá bom? Exatamente. Eu tive um caso nesse sentido também. Eu acho que qualquer coisa que você falar, eu vou ter alguma coisa parecida. De uma mulher que entrou numa união estável, ela já era um pouco mais velha. Uhum. E eles construíram um patrimônio, só que ele não deu um centavo. Ela que comprou tudo. E depois ele separou dela, ficou com metade dos bens e ficou com uma moça bem mais nova. Nossa, mas ela chorava tanto. E são escolhas, né? Sim. São cuidados que as pessoas não tomam, infelizmente. Eu vou subir esse vídeo pro YouTube, né? Pro TikTok também. E se você assistiu até aqui, comente protegida ou protegido se você for homem, porque esse vídeo também serve para os homens. Sim, eu acho que teve bastante insights bem importantes, tanto em relação ao planejamento sucessório, o que a Dani falou do seguro, do paraíso fiscal, em relação à doação, que você pode fazer, testamento, e em vida, para proteger o seu patrimônio, e também outras questões aí relacionadas à vida conjugal. Sim. Para finalizar, doutora, qual é o melhor momento de fazer um testamento? E o ideal é fazer na presença de um advogado, né? Sim, com certeza. Porque muitas pessoas, elas comparecem diretamente no cartório
para fazer ali o testamento. Então, assim, se você vai direto no cartório, o escrevente ele vai colocar o que você quer colocar. Você não tem uma orientação de um profissional em relação a algumas cláusulas que você poderia colocar ali naquela minuta. Isso eu não falo também, eu não falo somente no testamento. Em relação à doação também, porque ambos podem ser feitos por escritura, devem ser feitos por escritura pública, por mais que você possa fazer o testamento por contrato particular, eu indico sempre por escritura pública, mas assim, sempre com a presença de um advogado e um advogado especialista em direito de família e sucessões. Porque se não for especialista em direito de família e sucessões, ele não vai saber quais são as cláusulas que devem ser inseridas para proteger você. Para que a sua vontade seja respeitada. Sim. E o momento, né? Não existe um momento. Porque as pessoas, o que acontece com as pessoas? Elas ficam deixando sempre para amanhã. Mas é aquilo que você falou no início, a gente não sabe qual é a nossa senha. A minha senha pode ser amanhã, a sua pode ser amanhã, independente da idade. Não existe idade, não precisa de estar doente para morrer. Não, e não as pessoas, precisa. Semana que vem eu faço, a semana que vem eu faço. Eu acho que o momento para fazer o inventário ou o testamento é hoje, Dani. Ainda dá tempo, porque não deu meia-noite. Eu acho que é nesse momento, para você tomar cuidado e falar assim, puxa, eu passei a vida inteira construindo um patrimônio, como protegê-lo, como evitar que os meus filhos, que os meus herdeiros entrem em atrito, que acabe ali a paz familiar, porque eu tenho certeza que não é a intenção de nenhum pai que os filhos depois fiquem brigando depois da sua morte. Então, o ideal seria ali fazer ou as sugestões que você deu, ou voltando ao testamento, ou fazendo uma doação. Mas porque uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. O seguro, ele vai... Você não vai botar tudo no seguro, você não vai botar tudo no tem dólar. como É colocar tudo no diversificado. seguro. Uhum. E aí, você vai precisar, de novo, tanto de mim quanto da doutora Márcia. Sim, para fazer o negócio. Também, nós trabalhamos a hold. Mas alguma coisa você tem que fazer. Sim. E a primeira coisa é procurar um advogado, né? A gente fala sempre um advogado de confiança e fazer uma consulta. Uma consulta, eu acho que já é o começo de um caminho. Sim. Às vezes eu fico pensando, gente, eu vou fazer um testamento, mas será agora? E você falou realmente, porque eu tenho um caso, um caso muito perto de mim, que era um homem muito saudável, muito forte, assim, 75 anos, trabalhando, acordando cedão, sabe? Antes do sol nascer e bora. Quando eu fizer 80 anos eu faço meu testamento. Só que 80 anos não chegou. Não, mataram ele. Pois é. E eu tenho o caso de uma pessoa que eu conheço, único filho, que morreu ano passado no acidente de trânsito aos 27 anos. Então, assim, você nunca imagina que você vai perder o seu filho, que o seu filho vai morrer antes de você, 27 anos, é muito jovem. Tudo bem que nós sabemos, morrem crianças, morrem adolescentes, morrem jovens, morrem adultos, mas nunca é com a gente. É sempre com o vizinho, é sempre no jornal que nós lemos uma notícia. Então, isso nunca vai chegar a fazer parte do meu contexto familiar. Então, tem que tomar realmente esses cuidados e fazer o mais rápido possível. Independente se você vai morrer hoje, se você vai morrer daqui a 50 anos, é uma forma de precaução, é uma forma de proteção do seu patrimônio. Sim. E para quem quiser fazer uma consulta com a doutora Márcia, quais são os contatos? Quem está assistindo essa live, já me siga aí no Instagram, @marcianadv. E tenho também vou passar o meu celular, 11 95456 6034. Atende o Brasil inteiro? Brasil inteiro, inclusive exterior. Estou com um caso aqui, vou tentar ser bem rápida. Estou com um caso de um colombiano que faleceu. Ele veio para o Brasil, ele tinha uma filha na Colômbia, veio para o Brasil, casou com uma brasileira. E ele faleceu. Quando ele faleceu, a companheira dele, na certidão de óbito, falou que ele não tinha filhos. Fez um inventário extrajudicial e deixou a filha de fora. Ela, em contato com a madrasta, ela falava, ele não deixou nada para você, ele não deixou nada para você, até que chegou ao meu escritório. Chegando ao meu escritório, eu fui fazer as pesquisas,
E primeiro eu ia entrar com uma ação, mas eu falei assim, deixa eu fazer pesquisa no extrajudicial. Eu descobri que já tinha sido feito o inventário extrajudicial. Agora nós vamos ter que entrar com uma ação de petição de herança. Hoje ela mora nos Estados Unidos, então eu tenho clientes também no exterior. Perfeito. Arrasou. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Nós falamos que ia falar 30 minutos, passou eu acho que mais de uma hora. Quase isso. Dani, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pelo Gente, seu tempo. eu peço desculpa mais uma vez se eu não li o nome de vocês, se eu não dei boa noite para vocês. Mas obrigada pela audiência de quem está conosco agora, de quem vai ver essa live depois. Sim. E não esqueçam de comentar protegido ou protegida. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Um beijo e até a Abraço. próxima.